Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme Jogos Mortais 7. E como de costume, o filme tem alguns jumpscares, são uns jumpscares idiotas, mas ou eu tô me acostumando com os jumpscares da franquia ou a franquia tá fazendo menos, então eu fiquei satisfeito nesse sentido. Teve na direção de arte um negócio que eu não entendi, que algumas cenas parece que eles colocaram um filtro meio verde, bizarro, um filtro também azul em outras cenas, achei bem esquisito. Uma cena tá com um filtro, tá tipo normal, iluminação normal, e na outra tá com um filtro verde estranho. Naquela cena do jogo do carro, achei aquilo um pouco esquisito, me tirou um pouco do filme porque ficou muito destoante. Novamente, Jogos Mortais 7 insere aquela trama dupla. Você tem de um lado o núcleo do jogo principal e do outro o núcleo dos policiais. Nesse caso também o núcleo do Hoffman e da Jill, que é a viúva do John Kramer. Sobre o jogo primeiro. O jogo segue aquela mesma fórmula que já foi usada várias vezes pela franquia, de o personagem principal sair passando por várias etapas e ter que ajudar outras pessoas, ajudá-las a se livrarem dos jogos. E tem lá o objetivo final. O objetivo do protagonista desse filme, não exatamente protagonista, né? Mas da vítima principal, é salvar a mulher dele. Uma característica desse protagonista que o torna interessante, acho até mais interessante que outros personagens que já foram as vítimas principais, é a história dele. Conforme os jogos do Jigsaw avançavam, pessoas sobreviviam e esses sobreviventes eram meio que transformados em celebridades. Daí o protagonista, o Bob, ele inventa a história de que ele passou pelo jogo e sobreviveu. Aí ele vira uma celebridade, faz livro, faz documentário, vai em programa de TV e tudo mais, contando a história de quando ele supostamente foi uma vítima do Jigsaw e conseguiu sobreviver. Eu acho isso interessante porque conversa com aquela ideia da espetacularização da tragédia. A gente já tinha visto em algum filme anterior uma capa de revista com o rosto do John, como se ele fosse alguém a ser exaltado, uma coisa meio de colocar o criminoso, como ele é muito inteligente, ele é brilhante, num pedestal, como se ele fosse um ícone pop, que é até uma certa metalinguagem, talvez acidental, com o nosso mundo. Com base nisso, era óbvio que o Jigsaw alguma hora iria querer pegar ele. Da mesma forma que o John pegou o Hoffman, porque o Hoffman se passou por Jigsaw, o Hoffman pegou o Bob para dar uma lição nele, para ele parar de ser mentiroso. E ele usou essa lição com outras pessoas que estavam envolvidas nessa carreira artística, digamos assim, do Bob. Então, assessora, advogada e tal. E a esposa dele como refém máxima. Esposa? Não lembro se era esposa. Mas enfim, a companheira dele como refém máxima. E isso fez eu me importar um pouco mais com o personagem. Por mais que o Bob não importe nada para a franquia, eu achei que a ideia que colocaram nele foi muito legal, muito interessante. Especialmente para mim, porque eu gosto muito quando os filmes brincam com essa questão da metalinguagem, dos ícones pop e da relação da mídia com as pessoas. O exemplo que eu vou dar agora não tem absolutamente nada a ver com Jogos Mortais, mas tem um filme muito bom, um dos melhores que eu já assisti, chamado O Túnel. E esse filme fala um pouco sobre a espetacularização da tragédia e como a imprensa age para tornar uma vítima um grande artista e como a própria imprensa enterra essa vítima. Super recomendação, vão assistir esse filme, é ótimo. O Túnel. Voltando para Jogos Mortais, no transcorrer do jogo principal, o Bob vai passando por umas tarefas que algumas tarefas são um pouco mais complexas do que deveriam. A gente vê que tem uma cena que vem um negócio na tela, na direção da tela, que você sabe que aquilo ali é só por causa do 3D, que às vezes nem faz muito sentido ter um negócio voando na tela, mas é para mostrar o 3D. Tem cena em que
uma coisa surge do nada, batendo numa janela só para causar um susto, ser uma coisa meio espetaculosa, mas exagerada e desnecessariamente exagerada. Esse filme faz muito isso nas armadilhas. A armadilha final, eu estou me adiantando, mas é que não vai ser muito na ordem cronológica. A armadilha final desse jogo principal parece um negócio de outro mundo. É uma bola que vai saindo, metal, pô, parece que vai virar um Transformer aquilo ali. É bem exagerado, muito tecnológico e fora do que Jogos Mortais costumava ser. E fora do que parece crível, porque aquilo é teoricamente feito por uma pessoa só. E geralmente parece complexo demais para ter sido feito por uma pessoa só. Um exemplo claro de como poderia ter sido mais simples e como mais simples seria melhor é a primeira tarefa, porque o Bob está preso em uma gaiolinha e a gaiolinha está no chão. Ele ouve a fita lá do Jigsaw e tem uma corrente que puxa a gaiola, atravessa uma porta e deixa ele pendurado em cima de uns pregos, como se fosse uma cama de pregos, só que pregos muito grandes. E aí a ideia é que o Bob puxa um negócio que abre a parte de baixo da gaiola e ele fique pendurado. Então ele tem que bancar o Tarzan e se balançar de um lado para o outro, pular para poder cair fora da área dos pregos. Se essa parte fosse já o começo do filme, no caso o começo desse jogo principal, ele acorda na gaiola em cima dos pregos, beleza, mas ele acorda em outra sala e aí é arrastado para ficar acima dos pregos. Sabe, isso dá uma valorizada excessiva nos mecanismos e fica complexo demais. Não só complexo, mas desnecessariamente complexo. Eu acho que o desnecessário é a chave aqui, até considerando certas ações dos personagens. Porque no final do filme anterior, quando a Jill coloca a armadilha na cabeça do Hoffman, ela só pode estar querendo testar ele. Porque se ela quisesse matar ele, não faria sentido colocar a armadilha que pode ser vencida. Só que no começo desse filme fica claro que ela tentou matar o Hoffman. Para que tentar matar de uma maneira tão complexa e possivelmente falha? No final desse mesmo filme, o Hoffman mata a Jill, colocando nela essa armadilha. De novo, desnecessariamente complexo. Ele poderia fazer o simples, mas ele escolhe fazer o complicado. E ele quase se lasca por causa disso, como a Jill acabou se lascando por causa disso. Esses personagens maquiavélicos e vilanescos não deviam ser tão plásticos, excessivamente plásticos, porque foge da característica do objetivo deles e até acaba extrapolando a suspensão de descrença, porque é difícil ver aquelas armadilhas super complexas e tecnológicas ou simplesmente exageradas demais mesmo no conceito e dizer, ah não, legal, bacana. Não, não é bacana. É esquisito. É demais. É fora do que deveria ser. E muito fora do que foi nos Jogos Mortais 1. E Jogos Mortais 1 é um filme importante para se considerar quando se está analisando os Jogos Mortais 7. E eu vou falar sobre isso por último. As armadilhas, em geral, são armadilhas com alguns conceitos interessantes, algumas um pouco mais próximas da essência de Jogos Mortais, que é o ato de se ferir para ter que sair da situação. E, embora elas variem entre essa coisa um pouco mais exagerada, um pouco mais simples, eu não me importei com nenhuma em especial ao ponto de eu destacar, nossa, olha só essa armadilha aqui, que legal. Não, eu vou passando e beleza, tem probleminhas, mas não é tão relevante assim. Só que a armadilha final, ela é o desafio que o Bob fingia que tinha ultrapassado, que é um esquema de prender ganchos no peito e subir numa corrente para poder fazer uma determinada coisa na parte mais alta e aí resolver todo esquema que prende a mulher dele. Quando ele está encaixando os ganchos, dá muita aflição, ele subindo dá muita aflição,
As provas, essas armadilhas em geral, dão bastante aflição. Isso, por si só, não consegue salvar o filme porque a franquia toda foi assim. Mas é um ponto positivo a se ressaltar. O que me incomoda principalmente é que ele falha, só que ao invés de ele ser punido pela falha, a pessoa punida pela falha é a mulher dele que não tinha feito nada de errado. A mulher é literalmente queimada viva por um negócio, uma esfera, um forno que surgiu do nada, uma coisa super tecnológica, que foi o que eu falei que parecia que ia virar um Transformer. Só que ela não tinha feito nada, o correto seria o Bob sofrer as consequências, e não a mulher dele que estava de boa, ela só foi enganada, ela que vai ser punida. Muito esquisito. Eu sei que o Hoffman não tem padrões morais, parâmetros morais elevados, mas isso é demais até para ele. No final de Jogos Mortais 7, começa aquele mesmo velho esquema de ficar alternando os núcleos de forma acelerada para criar tensão em ambos. Olha só, a polícia está chegando, a polícia está entrando e tal. Isso acaba elevando a tensão por um tempinho, só que eles arrastam demais. Fica muito longo. E aí começa a ficar um pouco desinteressante, porque aí deixa de ser as desventuras da polícia, da loucademia de polícia, e passa a ser Jill versus Hoffman. E já é uma outra coisa, um outro núcleo dramático, muito mais interessante, muito mais importante, e que perde força porque fica sendo picotado pelo núcleo do jogo principal, que é legal, só que dramaticamente é quase nulo, porque eu acabei de conhecer aqueles personagens. Mas a Jill e o Hoffman eu conheço faz tempo. O resultado é que aí o filme acaba se sabotando e ele tira boa parte do peso da trama do núcleo do Hoffman, que vinha se desenrolando. Até porque ele decide dar umas soluções meio mágicas, fáceis, exageradas e muito rápidas, muito resumidas para tudo que acontece. A gente é apresentado a um policial novo que convenientemente tem ligação com o Hoffman e tá ligação pessoal com o Hoffman, ele era um desafeto, e ele vai tocar a investigação e vai para um lado, vai para o outro, polícia para cá, polícia para lá, vamos investigar. Eles chegam no esconderijo do Hoffman e uma armadilha do Hoffman mata os policiais. Aí tem policiais em outro lugar e eles morrem para uma armadilha do Hoffman. Aí o Hoffman se enfiou num saco, foi de propósito, se fingiu de morto, foi levado para o legista na delegacia, saiu do saco, matou meio mundo, ele matou todo mundo na delegacia. Ele foi passando a faca em um, em outro, em um, em outro, em um, em outro. Na hora de passar a faca homericamente na Jill, ele quis bancar o vilão de quadrinhos e deixou que ela acertasse ele. Pelo menos ela não matou ele. Se ela tivesse matado ele, ia ficar muito irritada, porque não ia fazer nenhum sentido. Mesmo assim, não faz nenhum sentido, porque ele elimina muitos policiais. Ele faz isso com uma facilidade absurda. Ele limpa todo o lado dos policiais que pretendiam pegá-lo. E assim, é sem nenhuma possibilidade de resistência. A única pessoa que conseguiu colocar ele em perigo foi a própria Jill e aquela pessoa que aparece no final. Os policiais em si não, então eles são meio que um bando de figurante e, curiosamente, o lado policial que sempre teve uma grande relevância, ele acabou perdendo muito a qualidade. Ele deixou de ser importante. Tanto deixou de ser importante que o protagonista policial, digamos assim, é um Zé Ruela qualquer, é um ninguém. Ele não importa dramaticamente, a gente não conhecia ele não foi trabalhado já em um filme anterior. Ele era a bola da vez, surgiu, tem que colocar alguém para enfrentar o Hoffman e é isso aí. Parece até que Jogos Mortais 7 é um filme tipo Rambo, só que versão Hoffman. É um monte de gente só para mostrar o quanto o Hoffman é incrível e sai acabando com todo mundo com a maior facilidade e até o final. No final ele acaba se dando mal, mas ele deita e rola por um bom tempo, assim, tranquilamente, sendo um super gênio.
O cara tava vigiando a polícia investigando ele vigiando a investigação da polícia. É outro nível de inteligência. Com essa narrativa meio picotada que Jogos Mortais faz há bastante tempo, desde o segundo filme, lamentavelmente a Jill nunca se estabeleceu como um personagem com objetivos, motivações, ficando sempre tudo muito vago, e ela morreu sem que a gente tivesse uma grande noção de quem ela é, por que ela age, se ela é uma pessoa ruim, se não é, não ficou claro, pelo menos para mim não ficou claro. E eu senti que ela se foi ainda devendo. Eu não vi qual é a função dela do ponto de vista dela em relação à história. O que a motivava? Ela era uma vilã, alguém levada pelas circunstâncias, só uma peça no tabuleiro? O que exatamente ela era? Eu pude entender muito melhor o Hoffman do que ela. Geralmente, o John aparece nos filmes da franquia depois do terceiro de formas meio forçadas só para colocar o ator lá e falar: olha só, o Tobin Bell tá aqui nesse filme. Nesse Jogos Mortais 7, eu acho que é até pior, porque é muito bobo o jeito que o John é inserido só para mostrar que ele sabe. Ele foi lá falar com o cara que escreveu o livro, fingiu que tinha participado do jogo, ele foi lá no cara. Se o John estava em bom estado de saúde, ele está lá com seu bonezinho super descolado, porque naquela época ele já não tinha pego o cara para fazer o jogo. Ele tinha uma fila de jogos. Ele tinha muito mais motivo para querer pegar esse cara e testar esse cara do que pegar pessoas traidoras aleatórias por aí. Não gostei disso. É curto, e justamente por ser curto, não tinha necessidade. E outra coisa que definitivamente não tinha necessidade era aquela cena inicial. Eu não saquei se algum daqueles três personagens foi relevante no filme, porque ocorreu nos outros filmes da cena inicial ser importante, ela tem uma utilidade. Eu acho que a cena inicial desse filme não leva a nada. Se leva, deve ser alguma vítima aleatória, mas enfim, eu acho muito improvável que seja relevante. E é um absurdo. É um jogo ao ar livre. O que separa o jogo das pessoas lá da praça é simplesmente um vidro. Ok, é o vidro mais resistente do mundo, tá? É só um vidro. Como é que o Hoffman fez aquilo? Ele chegou na praça e levou o negócio lá, prendeu as pessoas, ninguém viu, não tinha nenhuma câmera de segurança, não tinha um guarda. Ele simplesmente chegou lá e fez aquilo? Eu gosto muito do conceito do empurra-empurra. Eu achei bem legal aquilo, eu achei bem legal aquela meio que lição de moral. Se não fosse Jogos Mortais, seria uma cena muito boa. Só que como é Jogos Mortais, onde as armadilhas são caracterizadas principalmente por serem coisas solitárias e em, às vezes, lugares enormes, mas lugares enormes construídos para aquilo. E de repente você faz uma armadilha, que é a principal não, a primeira do filme, e ela é ao ar livre. Cara, é uma traição absurda ao conceito primário da franquia. Quando chega no final do filme, existe um momento em que começam a passar uns flashbackzinhos da Jill e tem aquela musiquinha do plot twist. Eu fiquei pensando, por que estão usando a musiquinha do plot twist se não tem plot twist? Pra que ficar mostrando esses flashbacks da Jill? Qual é a relevância deles? E me pareceu ser um final muito fraco, muito ruim. Depois, talvez eles tenham percebido que o final estava muito fraco, resolveram fazer um outro final com musiquinha de novo, a musiquinha do plot twist e flashback. Só que esse segundo final é um final muito bom. E ele é bom não apenas pelo o que ele é, em que ele consiste, mas pelo que ele significa para a franquia como um todo. Jogos Mortais começou com, no primeiro filme, a história do fotógrafo e o Dr. Gordon. Era a história desses dois caras. A gente nunca soube, a gente soube o que aconteceu com o fotógrafo, mas a gente nunca soube o que aconteceu com o Gordon. Eu acho que a gente nunca soube. Em Jogos Mortais 7, a gente descobre que o Gordon teve que
tocar o cotoco dele, a perna dele, num cano super quente para cauterizar, para ele não morrer de hemorragia. O John Kramer cuidou dele e tornou ele um ajudante. Se o Hoffman conhecia ou não o Gordon enquanto ajudante, eu não sei. Eu acho até um pouco. Seria esquisito se o Hoffman não soubesse. Eu também acho um pouco chato como vão surgindo novos ajudantes e novos ajudantes conforme a conveniência para o roteiro, mas ser o Dr. Gordon é muito bom, porque é um retorno de um personagem que tinha desaparecido. Acho até que eu mencionei isso em alguma das críticas, das primeiras críticas que eu fiz. O que aconteceu com o Dr. Gordon? O surgimento dele é impactante. Eu gostei muito. Eu gostei muito também da cena em que ele aparece na gravação do documentário, porque ele está sentado numa cadeira, no escuro, meio afastado, de um jeito muito bizarro, muito sinistro, como se ele tivesse posicionado ali de propósito para bancar o misterioso das trevas. Eu achei bem legal essa cena, muito boba, mas eu gostei. Infelizmente eu gosto de algumas coisas bobas. O final em si, com o Hoffman sendo pego pelo Gordon e deixado no banheiro para morrer, é bom porque ele finaliza o vilão dessa segunda metade da franquia e traz de volta um personagem do primeiro filme, ainda terminando no cenário do primeiro filme. É um fanservice funcional e, digamos assim, é uma finalização espiritualmente completa, porque dá toda a volta e, além de encerrar o que foi criado depois, amarra com o começo, dando um gostinho de esse é um final bem feito. Não exatamente um final bem feito, mas ele não é uma traição completa à franquia. É um presentinho, é tipo um prêmio de consolação. A franquia pode ter degringolado, mas o final do sétimo filme é legal. Então, ok, eu aceito, acabou aí. Terminou mais ou menos por cima. Muito longe da qualidade que tinha no segundo filme, mas ainda. Ah, tá bom. Deu uma contornadinha no desastre. Beleza. O problema que acaba tirando boa parte da qualidade desse final dos Jogos Mortais 7, o final, é que existe Jogos Mortais 8. Então, tudo aquilo que eu disse meio que vai pro buraco, porque a franquia não acaba ali e você vai ter mais aventuras com mais John Kramer aparecendo. Olha só que coisa legal. Uma constante na franquia Jogos Mortais é que eles não têm ideias simplesmente ruins. Se você pegar o núcleo policial, não costuma ser ruim. E o núcleo do jogo não costuma ser ruim. Tá certo que ele costuma ser pouco importante, mas ruim ele não é. Se você isolar e transformar essa franquia em uma série, onde cada episódio vai ser uma história diferente, que seria essa história do jogo principal, tem qualidade, é legal, é criativo, é interessante, dá vontade de ver mais. Só que quando você junta com o núcleo policial que tenta fazer uma macro história, vira tudo uma certa lambança, porque a franquia se comporta como série, criando uma estrutura narrativa que deixa tudo arrastado para que tenha tamanho de filme e nada funciona direito. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse filme e o que você acha da franquia como um todo. Curta o vídeo se você gostou e se inscreva no podcast do Kira, porque todos os domingos tem vídeo novo de crítica ou análise de algum filme, anime ou série. É isso aí, pessoal. Até a próxima!